Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Olha que interessante. Vou repetir. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. 26º. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? 27. E a circuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, pelo que letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ufa! Olha que desafio para nós hoje. Temos aqui que abrir o nosso coração para buscar inspiração. Quando a gente lê o texto num primeiro momento, a gente fica assim, travado, né? Porque são muitos termos que não são usados, inclusive, na nossa língua atual, na nossa cultura acadêmica atual. Mas o texto, com calma, utilizando a chave que é a doutrina espírita, ele fica extremamente tranquilo para a gente. Poderíamos, observemos bem a leitura, do versículo 17 ao versículo 29, que vai fechar esse segundo capítulo da Carta aos Romanos, ele basicamente vai falar para nós o seguinte. Ele vai falar no versículo 17, o sobrenome de judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus. Ele está discursando para o cristão que é descendência de judeu. Esse é o primeiro aspecto. Historicamente, nós tínhamos na época os cristãos que eram judeus e os gentios, não descendência judaica, que estavam sendo convertidos ao cristianismo. Isso para nós tem que ser assim relembrado nesse primeiro momento para a gente ir trabalhando com prudência. Então ele está falando da questão do conhecimento, da lei, da filiação e da oportunidade de
da concepção divina. Porque no versículo de 8 vai falar sobre a vontade divina. Vai estar falando sobre a instrução que o cristão judeu tinha a partir dos ensinamentos mosaicos. E com a oferta que transcendia pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer mais à frente sobre aquela condição do judeu que se confiava na condição de ser guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, daqueles que estavam desviados, educadores de criança, que tem forma da ciência e da verdade da lei. Aí no versículo 21 em diante, ele vai dizer o seguinte: tu, pois, a que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Aí ele vai continuar. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Aí vai falar mais à frente de desonra, transgressão da lei. Aí ele vai fazer, inclusive, uma alertiva. Porque está escrito no Antigo Testamento que o nome de Deus ia ser blasfemado pelos gentios. Então, não aplicar a lei seria blasfemar tal qual a blasfêmia do gentio. Na chamada de atenção aqui, a gente pode subentender que ele vai agravar o processo. Porque o gentio que blasfema, em tese, blasfema porque não conhece a lei. Então, no capítulo anterior, nós estudamos. Quem não sabe a lei, faz a lei. Agora, a partir do momento em que se conhece a lei, a transgressão se faz maior, porque você vai ser descoberto. A consciência, ela se expressa e o movimento natural, a reação, a expressão que brota do coração, passa pelas raias da vergonha, do estar sendo descoberto, aí vai estabelecer uma morte. É a morte do Evangelho. Então são pontos aqui que nós precisamos de considerar. Porque os versículos adiante, vocês estão observando que eu estou falando de uma forma bem geral. Vai tratar, observem bem, vai tratar o versículo 25, 26, 27, 28 e 29 vai tratar de circuncisão. Aí que embola um pouco a cabeça de quem não está estudando o Evangelho, que não conhece a cultura judaica, as práticas do cristianismo primitivo, enfim. Então, eu gostaria de convidá-los para que nesse encontro nosso a gente possa tentar também resgatar um pouco da história. E eu gostaria, inclusive, de estar dizendo para vocês que é um desafio para a gente estudar as Escrituras sem tratar o contexto histórico. Por isso é que, em determinados momentos, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês que nos acompanham semanalmente, porque em determinados estudos não tem como. Nós temos que voltar para a história. É uma maneira de elucidar o trabalho, de enriquecer o trabalho, porque nem sempre temos tempo, nem todo mundo aqui pode ter condição de fazer pesquisas. Então, por exemplo, eu fui questionado sobre o estudo de quinta-feira passada no Apocalipse, que nós trouxemos texto de uma palestra de Nestório. Então, aqueles que acompanham o Apocalipse vão se lembrar. E eu fiz questão de ler o texto. Eu li a palestra toda. Pode ficar cansativo? Tende a ficar cansativo para quem quer uma dinâmica mais
persuasiva, mais interativa, etc. Mas a partir do momento em que a gente abre os ouvidos da alma para entender o motivo que está sendo feito, a gente pode entrar num mecanismo de interação espiritual muito importante, considerável. Abre a intuição. E quando eu trago um texto, eu trago textos abalizados. Eu trago Kardec, eu trago Emmanuel, eu trago Leon Denis. Outro dia a gente trouxe Leon Denis para vocês. Quer dizer, autores que só de estar tratando esses textos, nós estamos sendo convidados a entrar numa linha de ressonância psíquica com essas faixas de pensamentos. E se vem de espíritos superiores, nós estamos sendo convidados por um processo de sintonia a frequentar zonas espirituais maiores, mais amplas, mais capacitadas. Então, eu acredito que eu me fiz claro nesse momento. Então, o que vem a ser, para a gente entender, inclusive para a semana que vem a gente poder esmiuçar mais um pouco esses textos, o que vem a significar, qual é o significado de circuncisão? Aí nós buscamos aqui alguns estudos para facilitar. Eu vou colocar no chat aqui rapidamente para quem está na internet acompanhando, se quiser poder aí acessar. Coloquei aí no chat. Então, vou ler alguns aspectos aqui que vai favorecer essa ideia histórica para a gente poder depois caminhar para uma surpresa que está reservada. Então, o significado de circuncisão mencionada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A circuncisão foi instituída por Deus nos tempos de Abraão. Esse site parece que é católico. Circuncisão era a cerimônia onde era cortada a pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, também chamada de prepúcio. Algo bem parecido com a cirurgia de fimose realizada em nossos tempos. Era realizada nos meninos ao 8º dia de vida. Mais à frente. Aí, nesse site, tem uma citação que fala da circuncisão, que está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10 e 12. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Seu significado era bem mais profundo do que um corte visível feito na carne. A circuncisão mostrava que aquela criança fazia parte da aliança de Deus feita com o povo de Israel. A circuncisão também era realizada nos escravos que não tinham o sangue israelita, mas que faziam parte do povo. Aí tem uma citação agora no versículo 13, que vai falar de macho, de todo macho das vossas gerações, escravos, nascidos, etc, etc. No Novo Testamento, a palavra circuncisão era usada para apontar para aqueles que eram israelitas judeus. O termo, porém, ganha um significado mais profundo nas cartas de Paulo. Onde ele introduz o conceito de, abre aspas, circuncisão do coração, que significa uma conversão genuína, baseada na fé e na obediência a Jesus Cristo. Deus não requer mais de nós um sinal feito na carne, mas sim um sinal feito no coração de homens e mulheres. Bom, agora é importante a gente lembrar também o seguinte, que a circuncisão, ela pode ser tratada, e é tratada, por exemplo, a gente fez umas pesquisas aqui até em sites judeus,
que abordam a circuncisão como uma associação à diminuição da incidência de formas cancerígenas dos vírus do papiloma humano e à diminuição do risco de infecções do trato urinário e de cancro no pênis. Os estudos sobre potenciais efeitos protetores contra outras doenças sexualmente transmissíveis ainda não foram conclusivos. Mas isso é uma abordagem da nossa realidade atual. Na época, foi uma maneira de orientar os homens ignorantes quanto à questão do saneamento, da higiene pessoal, a importância de se cuidar para que pudesse evitar, portanto, infecções que viessem a ser, inclusive, transmitidas para as mulheres, que poderiam, inclusive, adquirir até câncer de útero e etc. Era uma maneira, numa abordagem histórica, também de estar orientando Abraão como pai dos povos, no seu sentido de que ele precisava de orientar o seu povo para que esse povo pudesse ter uma multiplicação dentro dos conceitos fisiológicos, sociológicos e etc. Então, nós podemos tratar a circuncisão de duas maneiras. No que remonta ao cuidado, à questão da higiene, imagine a ignorância do povo na época. Mas também dentro desse conceito que foi aqui abordado de uma forma em que, através desse corte em tese, esse corte físico na carne, estivesse ali também definida uma aliança entre o Espírito, o Filho e o Pai. Aí alguém pode perguntar, mas por que os escravos? Aí nós podemos subentender claramente o motivo, não é mesmo? Bom, quando o assunto entra nessa abordagem que foi lida para uma análise de Paulo de Tarso sobre a circuncisão do coração, aí nós gostaríamos de pedir a permissão para vocês de continuar abrindo os aspectos históricos. E agora nós vamos trazer aqui uma fonte extraordinária. É uma revelação mediúnica de uma fonte confiável, de uma fonte segura. Nós estamos, portanto, nos referindo ao nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que psicografou na década de 50, na década de 40, melhor dizendo, a obra Paulo e Estevão. Esse romance, que na realidade é um tratado de cristianismo, de história, conforme a história é narrada no mundo espiritual. Por isso é que o Emmanuel aborda o assunto no seu prefácio, Breves Notícias. Ele vai se referir sobre as tradições do mundo espiritual. Então aqui nós vamos encontrar Emmanuel contando a história do cristianismo nos tempos apostólicos. Inclusive para os estudiosos, nós vamos verificar que todo o romance, principalmente no que remonta ao processo pós a conversão de Paulo de Tarso, é um romance que foi estruturado, todo ele em cima do livro Atos dos Apóstolos, transcendendo, com novidades que não constam no livro que foi registrado, que foi legado para nós através de Lucas. Certo? Por que nós estamos nos referindo ao livro Paulo e Estevão?
Porque o assunto circuncisão, para que Paulo chegasse nessa condição de trabalhar a circuncisão pelo coração, vale a pena a gente ressaltar que essa discussão da circuncisão, ela foi um tema extremamente polêmico entre os cristãos. Os cristãos judeus e os cristãos, os convertidos do gentilismo, que foi uma tarefa que Paulo de Tarso tomou à frente. Se tornou, inclusive, ele ficou conhecido como o apóstolo, dos gentios. O campeão da gentilidade. Ou seja, vamos relembrar da história? Inclusive, nós fizemos vários estudos naquele período, né, do programa Espiritismo, Evangelho e Educação, das quintas-feiras. Temos vários vídeos, áudios aí disponibilizados na internet, que nós estudamos durante um bom período aspectos dessa obra. Eu fico até saudoso, porque foram momentos assim, muito especiais para aqueles que nos acompanharam aí na época, vão se lembrar, não é? Ah, pois não. Eu vou interromper porque a nossa companheira, o nosso companheiro, aliás, Paulo Saboia, tá me questionando aqui qual o capítulo do livro que você vai mencionar. Pois é, então eu vou abrir rapidamente aqui, que eu não tive o cuidado de separar, porque o capítulo 5 do livro Paulo Estevão, intitulado Lutas pelo Evangelho. Vocês me desculpem que eu não coloquei imagem, porque é humanamente impossível preparar tanta coisa para oferecer, embora vocês mereçam. Mas é estudo atrás de estudo, é livro, é palestra, é viagem, é atendimento na casa espírita, não é fácil não. Então, nesse capítulo Lutas pelo Evangelho, nós vamos encontrar um momento muito especial do cristianismo. Eu vou resumir a história, apenas para contextualizar. Estava havendo um debate entre os cristãos da igreja de Antioquia, e houve, inclusive, uma discussão muito acirrada, tendo a presença do ex-pescador, no dizer aqui do nosso benfeitor Emmanuel, o ex-pescador, Simão Pedro, acompanhou uma disputa muito acirrada entre Paulo e Barnabé, em função de um comportamento que não foi muito fraterno por parte de Simão Pedro com os convertidos da igreja de Antioquia, que não eram judeus. E o Paulo tomou as dores e ele, usando da palavra, ele que era um vencedor da esgrima intelectual, foi preparado para ser rabino, não é? Doutor da lei, ele usou de uma forma muito, muito ríspida, inclusive, muito intensa, um discurso no qual ele bate de frente com a postura dos cristãos da igreja de Jerusalém. E aí ele estava se referindo a Pedro, que se encontrava presente, porque eles tinham notícia de tudo que estava acontecendo na igreja, que na realidade não era igreja, né? A comunidade de Jerusalém, a comunidade da Casa do Caminho, né? Diante dos comportamentos de Tiago menor, que eles ficaram muito acuados com uma pressão do Sinédrio, que inclusive já tinha, nesse período aqui, tinha definido a morte de Tiago Maior, e após a morte, Pedro foi pedir o corpo para fazer o sepultamento e foi preso. O Sinédrio estava extremamente desarvorado em função de tudo que estava acontecendo, redundante da Igreja do Caminho, não é? Porque a Casa do Caminho foi o primeiro instituto de fraternidade, que a gente pode assim dizer, que foi fundado na Terra. Inaugurou a fase da fraternidade, da benevolência, da beneficência, da indulgência, porque a Casa do Caminho começou
a albergar a todos os párias, a todos os sofredores, a todos que se encontravam deserdados da sociedade, né? Os leprosos, os loucos, os doentes de todos os matizes, as crianças órfãos, enfim, os velhinhos que a família abandonavam, inclusive ex-aristocratas do Sinédrio, e isso tudo foi promovendo um reboliço na sociedade de Jerusalém. E é muito interessante, porque as pregações também, elas traziam uma proposta de consolo, de esperança. E tudo isso, de uma certa forma, começou a contagiar o povo. E as sinagogas, inclusive, começaram a passar por um processo de esvaziamento. Então, o carpinteiro, a mensagem do evangelho daqueles que ainda não eram conhecidos como cristãos, os homens do caminho, incomodavam profundamente. E a reação era uma reação extremamente intolerante, uma reação ortodoxa, e, enfim, que de uma certa forma repetia até os comportamentos que foram, inclusive, liderados pelo Saulo de Tarso, antes da conversão, né? Enfim. Então, nesse processo, passavam eles por muita pressão. E em face a essas pressões, Tiago, que tinha uma sintonia com muitos judeus do Sinédrio, ele começou a estabelecer alguns níveis de relações políticas para tentar livrar das pressões que eles estavam sofrendo. Então foi isso, ele foi permitindo que algumas práticas judaicas fossem adotadas dentro da própria Casa do Caminho e até dentro dos próprios processos da doutrina que estava sendo estabelecida, para ficar corretamente, politicamente correto, né? Ficar bem com o Sinédrio para evitar essas pressões. E, com isso, foi-se criando algumas práticas que o Paulo de Tarso, que vinha do Sinédrio como doutor, que tinha se convertido e que tinha percebido o alcance da proposta do cristianismo, ele começou a bater de frente. E eis que um dos motivos principais que se tornou o ponto de discussão foi exatamente a questão da circuncisão, né? E Tiago, de uma certa forma, ele como que quase que instituiu que para então ser cristão deveria haver então a circuncisão, inclusive ou principalmente dos gentios, que não eram da descendência judaica. Deu aí? Então, eis que começou essa discussão, o motivo. E como a gente estava falando, houve um debate, inclusive, muito assintoso, e Simão Pedro, assistindo Barnabé, que era um dos cristãos assim, extremamente sensíveis, parceiro, inclusive, de Paulo de Tarso, Barnabé, ele teve uma atuação assim ficou extremamente sensibilizado com tudo aquilo e começou a tentar rebater o nosso querido Paulo, e aí foi uma situação extremamente constrangedora, e nós vamos encontrar Simão Pedro tendo uma postura extraordinária que favoreceu a concórdia, apaziguou os ânimos, ele acerenou o processo. E foi ali que, inclusive, a gente vai percebendo, pelas próprias descrições que Emmanuel nos traz, enfim, a gente já vai encontrar Simão Pedro numa outra dinâmica, bem diferente daqueles rompantes que ele tinha, daquelas passionalidades na época que Jesus estava com eles. Ele tinha, como se a ficha dele tivesse caído, principalmente após aquele instante dele ter caído em si, pós as negações, enfim, o retorno de Jesus, a confiança de Jesus, delegando a ele a responsabilidade de cuidar das ovelhas, né, da comunidade, o que depois foi até deturpado isso, né, definir que ele foi o primeiro papa
Mas não, ele foi o líder, aquele que foi escolhido pelo Senhor, e ele começa a dar resposta madura, conciliadora. Ele começa a operacionalizar o evangelho no seu sentido de expressar autoridade, respeitabilidade, inclusive até pela sua condição de mais velho, de ter uma dinâmica assim, operacional de paternidade, né? Isso é uma das coisas, um dos perfis que a gente vai encontrar nas descrições tanto dos exegetas como das próprias revelações espirituais. E existe então nesse capítulo um momento muito especial que eu vou fazer essa descrição assim com detalhes para você, porque o Emmanuel é precioso na descrição, quando ele coloca as seguintes palavras na boca de Paulo, ou melhor, de Simão Pedro. Quando se agravou a situação, ele fazendo essa descrição para Paulo, Barnabé e os companheiros de Antioquia. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade, face a tudo que estava acontecendo lá em Jerusalém. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Ele estava explicando, ele estava se posicionando quanto a tudo que estava acontecendo em Jerusalém, que ele dizendo que ele também estava repudiando aquela situação. E observem, pensei em aceitar a luta e reagir. Quer dizer, ter o mesmo comportamento de Saulo, de Paulo. Mas, uma noite, tão bela como esta, orava eu nesse quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos, quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e os doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Gente, eu confesso para vocês, cada parágrafo desse compêndio de mais de 600 páginas, cada frase, é de uma riqueza, é de uma sabedoria, é de uma espiritualidade. Não foi à toa que o Chico psicografou esse livro lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Um recanto maravilhoso, fora da cidade, sem confusão. E olha que a cidade era uma cidadezinha pequenininha da década de 40. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Ele estava explicando para Paulo, Barnabé, para Tito e outros, que ele, sentindo a repugnância diante de tudo que estava acontecendo na igreja, ele ficou sem saber o que fazer. A humildade. Ele se põe de joelhos, costume deles da época, e começa a pedir ajuda, ele começa a fazer prece. E na prece ele pede ao Senhor que mostre para ele o que fazer. 1 minuto foi suficiente. E olha que muitas vezes para nós são milênios. A gente está vendo e não está vendo.
1 minuto, ele teve uma visão de quem? Era o mestre. Como que o Emmanuel escreve? Eu presto sempre atenção. Não disse assim, era Jesus. Não. Era o mestre. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu o sou. Capítulo 3, versículo 13. Olha que maravilha. Do Evangelho de João. Tinha que ser João, nesse caso. Jesus fitou grave. Grave. E falou. E o mestre, quando fala, ele fala dizendo. Ele não fala tergiversando, ensaboando, mensurando se vai agradar ou não. Ele fala. Doa quem doer. Ele fala com carinho, com fraternidade, mas ele fala. E tem muita gente que fica com o cabelo arropiado quando fala a verdade. Nossa, fulano falou. Aí o outro vira e fala assim, você não deve falar. É verdade? Brotou do coração? É justo? É verdadeiro, né? Vai fazer o bem? Fala, mas fala dizendo, fala com didática. Fala com sabedoria. Pedro atende aos, abre aspas, filho do Calvário, fecha aspas. Filhos do Calvário. Filhos do Calvário. Agora eu vou fazer uma conexão histórica com vocês. Não está aqui comigo. Está lá para frente, eu não vou levantar. Livro Boa Nova, Bert Campos. Última lição. Os 500 da Galileia. Se reúnem os filhos do Calvário de Jesus. O texto é brilhante. Filhos do Calvário de Jesus. O sofredor é filho do Calvário. Agora precisamos saber se é filho do Calvário de Jesus ou filho do Calvário próprio. Isso é para a gente refletir, eu não vou entrar no mérito, porque senão eu fico aqui até 10 horas da noite. E estão me pedindo para ser mais objetivo. Eu entendo, o pessoal fica ansioso. Mas eu gostaria de repetir que nós não temos pressa. Evangelho não pode correr. Evangelho é sensibilidade, amigo. Eu estava vendo um filósofo hoje, não vou citar o nome, porque não cabe, mas ele falou uma coisa que me tocou profundamente. Nós estamos num momento que as pessoas querem respostas prontas, e quem dá a resposta quer ficar livre do compromisso de dar a resposta. Então ele fala pouco, superficialmente. Superficialmente. Então nós temos um assunto aqui de transcendência. Nós não podemos ser simplistas, porque senão eu vou ficar na periferia, no superficial. Mas vamos voltar. Filhos do Calvário. Bom, vamos ficar na história, porque senão aprofunda demais. Ele está se referindo àqueles sofredores que frequentavam a casa do caminho. Não é verdade? Não é verdade? Se vocês forem na história, e por favor, a dica, Paulo e Estevão, não vou mostrar o meu para vocês não, porque já é o 4º ou 5º que eu tenho e continua todo despencado, porque não tem jeito de Paulo e Estevão você não brincar com ele, você amassa, você dobra, você marca, porque é tanta coisa, aí você vai ver que o livro todo tem que ser marcado. O livro é marcado pela espiritualidade com um carimbo luz. Mas observe, filhos do Calvário, a história está dizendo assim, olha, eu sou Pedro, você é Paulo, o outro é Tiago, o outro é João. Eu vou ficar com Paulo, com Tiago, ou vou ficar com o filho do Calvário? O que Jesus está dizendo para ele? O que vocês acham? Eu vou contar uma história para vocês belíssima. E olha que eu conheço muita coisa do Chico Xavier, graças a Deus, estudo todas as biografias. As boas, as mais ou menos, estudo todas. Tem muita coisa repetida, mas não tem problema. O importante é divulgar.
Mas tem uma história belíssima que o Chico, quando eles fundaram Luiz Gonzaga, aí começaram a fazer atividades, né, de distribuir pães, fazer atividades assistencial. Aí teve uma certa feita que tinha parece que um caso que eles estavam atendendo, que tinha que ir lá dar o passe, levar alguma coisa para... E era um casebre distante. E nesse dia, o Chico se apresentou para o trabalho e não apareceu ninguém. Aí o Chico foi sozinho. Mas vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Ele foi. Aí depois ele fez a atividade lá, etc. Aí quando ele voltou, o pessoal, esses primeiros trabalhadores do Luiz Gonzaga, né, a gente imagina a carência, a falta de conhecimento, o que explica. Porque todo comportamento estranho no movimento espírita tem a ver com falta de conhecimento ou de sensibilidade evangélica. Aí repreenderam o Chico. Mas você não podia ter ido sozinho, não. Aí repreenderam de uma forma muito assintosa. O Chico ficou... Imagina o Chico, né? O rapazinho, todo sensível, né? Sempre uma alma bondosa, enfim. Isso é redundante falar, porque todos conhecemos a história. Mas ele ficou extremamente fragilizado. E foi embora para casa choroso. Aí chegou em casa, sentou no cantinho, aí, vertendo suas lágrimas, eis que surge o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra virou para ele e falou: meu filho, o que foi? Aí o Chico contou o fato, né? Geralmente os espíritos perguntam. Porque quando a gente está contando, a gente de uma certa forma está fazendo um desabafo, né? No bom sentido. Aí o doutor Bezerra falou assim: meu filho, aqui eu vou te trazer um ensinamento, guarda para o seu coração. Enquanto os homens discutem, a caridade fica por fazer. E foi embora. O Chico tirou suas conclusões. Então aqui a gente encontra um ensinamento de um valor extraordinário. Alguém pode falar assim: caso aberto, mas no século XXI não dá para fazer caridade sem planejamento. Ok. Tudo precisamos planejar para fazer bem feito. E, aliás, costuma o planejamento precisar de mais tempo do que a execução. Um planejamento bem feito, a execução é mais eficiente. Sem sombra de dúvida. Mas a gente vê no movimento espírita, por exemplo, muitas discussões que não dão em lugar nenhum. Discute-se sexo dos anjos, passa a encarnação inteira como espírita fazendo reunião e pouca operação. Por isso que muitas vezes o movimento espírita fica emperrado na mão dos homens. A caridade fica por fazer. Não fica por fazer. Porque o filho do Calvário de Jesus vai ser atendido. Seja por religiosos, não religiosos, não importa. O anjo da caridade passa na nossa porta, ele bate. Se você não abre a porta, ele vai bater em outra porta. Sem sombra de dúvida. Então, o Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Servir de alma e coração aos sofredores. Esse assunto tocou o Paulo de Tarso profundamente. Profundamente. Vamos pensar. Nós precisamos de sintonia mesmo, né, Rosângela? Não sei do que você está falando, não, mas eu estou lendo só a palavra sintonia. Temos que prestar atenção, porque senão não cria sintonia. E o prestar atenção é com o coração. Então vou voltar. Por que o Paulo foi tocado? Porque quem conhece essa história, quem estuda o livro Paulo Estevam, vai se recordar que alguns movimentos aqui para trás, nós vamos encontrar uma passagem extraordinária. Foi logo que o Paulo foi convertido. Achei aqui para vocês. Estou falando que meu livro está todo marcado. O programa de Abigail para Paulo de Tarso. E nesse programa, Abigail falou para Paulo de Tarso sobre os filhos do Calvário.
porque ele estava muito choroso, porque não ia poder, não é, viver aquele sonho ao lado dela, Abigail, que foi sua noiva, não é? Aí ela vai falar de um projeto que é o amar, o ama, trabalha, espera, perdoa, muito conhecido no movimento espírita, mas ela fala para ele sobre o atendimento aos filhos do Calvário de Jesus. Eu não estou achando aqui e não vou. Depois vocês procurem, porque é extraordinário o texto. Então, o Pedro falou dos filhos do Calvário. Abigail falou dos filhos do Calvário. Então, esta narrativa do sonho, ou da visão de Pedro, foi suficiente para abrandar os corações, porque eles perceberam que eles estavam sendo caprichosos. Nós vamos ver mais à frente que essa discussão da circuncisão, ela tem um desdobramento muito interessante, porque depois desse momento aqui foi marcada uma assembleia, uma reunião, para se debater o assunto. Como é que, afinal de contas, qual seria a definição? O cristão teria que ser circuncidado ou não? Não é? O gentio, porque o judeu já estava dentro desse procedimento. E aí, nós vamos encontrar um posicionamento de Simão Pedro diante nessa assembleia, depois que Paulo faz a abordagem dele, que Tiago faz também a locução, enfim. Aí Simão Pedro entra em cena, e essa descrição, inclusive, o Emmanuel nos aponta o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 7 ao 11. 7 ao 11. Então, eu peço para vocês, eu vou receber nota 0, de quem não gosta que eu leio, mas, por favor, façam prece por mim. Observem a abordagem de Simão Pedro diante do tema circuncisão. Irmãos, começou Pedro enérgico e sereno. Bem sabeis que, de há muito, Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai que conhece os corações deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo. Frequentava a casa dos publicanos. Tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei. Olha que interessante. Chegada do Evangelho ao mundo, quando nós já possuímos a lei. Se o mestre nolo trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos
nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não. Mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar nos filhos da lei, que somos nós. A expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração através de quantos precederam o Cristo. Na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenações do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que, intimamente, não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Conclui Emmanuel. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como forte jato de água fria. Depois de algumas ponderações, Tiago tomou a palavra e, vendo-se só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. Ponto. Paulo de Tarso ficou satisfeito. O maior obstáculo foi removido. Mais à frente, Simão Pedro procura Paulo e pergunta para ele: e então? O que você pode me dizer de tudo que aconteceu? Paulo respondeu para ele: em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representa um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis
para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Amigo espírita, cristão companheiro, católico irmão, judeu parceiro, muçulmano grande companheiro, você que é espiritualista, você que que está envolvido com a Umbanda, com o Candomblé, que é evangélico, você que tem a sua opção religiosa, você que não tem opção religiosa, mas que se interessa em pelo menos acompanhar o que anda sendo discutido entre os estudiosos do espiritualismo, dentro, por exemplo, do campo de trabalho que nós espíritas também morejamos. O assunto aqui é transcendente, porque ele tem tudo a ver com tudo que nós estamos necessitando nos tempos atuais. Aqui, nesta época, a postura de um sábio, de um espírito autorizado, porque tem autoridade, e a autoridade ela não é concedida numa visão espiritual. Poder pode ser concedido, autoridade é conquistada. Autoridade tem a ver com magnetismo, tem a ver com vivência, com experiência. Autoridade tem a ver com virtude, com moral. Isso tudo nós temos já de uma maneira muito clara na nossa trajetória espiritual, que nós precisamos de adquirir autoridade. Por isso é que Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós estamos observando aqui que uma discussão de um adendo, de uma inserção, foi extremamente importante para que eles chegassem num bom termo. A gente, quando está lendo essa história do Paulo e Estevão, num primeiro movimento a gente vai encontrar um Tiago assim, muito fechado, muito intolerante. Agora, hoje eu passeava aqui, relembrando a última etapa do livro, e vamos nos deparar com um reencontro de Paulo com Tiago. Paulo foi assim, meio com o pé atrás, e encontrou no Tiago uma outra postura, já com uma outra percepção e uma outra conduta. Então ele fica assim, surpreso positivamente, a definir que eles, os dois, que tinham pontos divergentes, de uma certa forma foram apaziguados pelo voto do centro, né? Pelo ponto do equilíbrio que Pedro representou, dentro até de uma profecia de Jesus: sereis Petros, né? Sobre ti depositarei a minha confiança, a minha comunidade. E ele exerceu isso com soberania, com harmonia, com equilíbrio e, acima de tudo, com fraternidade. E a gente vai verificar que os dois, tanto Tiago quanto Paulo, eles representavam pontos importantes. Só que no meio da discussão acalorada, perde-se a tendência a entrar muito no campo do capricho pessoal, personalizamos e fechamos para um bom debate, para observar o que o outro oferece, o que o outro está trazendo de interessante. Então, meus queridos amigos, nós vamos verificar aqui um ponto assim extraordinário. Eu vou voltar aqui na última abordagem. Aliás, nesse ponto aqui final mesmo, dessas emendas do Tiago e da expressão no comentário de Paulo com Simão Pedro, quando ele vai dizer o seguinte: olha, o ponto fundamental foi resolvido. Foi resolvido. Porque é uma agressão você exigir do outro, você imputar no outro um comportamento. Isso é invasivo,
Nós não podemos agir assim, nós temos que respeitar o semelhante. Porque o Senhor da vida nos respeita. Então nós podemos, na próxima semana, aí eu vou passar mais com detalhes pelo texto, porque hoje eu precisava de trabalhar com vocês essa questão da circuncisão, porque ela se repete tanto e costuma ficar o trabalho até um pouco truncado. Então esse foi o objetivo. Mas a gente precisa nós estamos sendo convidados a refletir num momento histórico, espiritual, transcendente, que o Senhor da vida não nos agride. Nós não estamos sendo engaiolados para termos fé, para exercermos um mandato mediúnico, por exemplo, dentro do Espiritismo. Você, na casa espírita, você tem uma direção, você tem uma organização, mas você tem o seu livre pensar. É necessário entender o Evangelho para expressar no momento oportuno, de uma forma devida, quando convidado, quando temos oportunidade, porque exercemos um encargo, saber encontrar o ponto de equilíbrio no falar, respeitando o semelhante, verificando que cada um trabalha dentro do que ele pode. Cada um se comporta diante da vida mental que ele mesmo alimenta, que ele mesmo sustenta. Agora é muito interessante aqui também, quando Paulo vai fazer o comentário das emendas, que ele vai falar da preocupação do Tiago com relação à idolatria, à luxúria e à alimentação excessiva. Então nós poderíamos aqui no momento, caminhando para o fim, falar rapidamente sobre esses três aspectos. Porque o pagão, os gentios, eles tinham muitos deuses. Então qual foi a preocupação do Tiago? Olha, idolatria aqui dentro não dá. Então vocês vão adorar Baal e vão adorar Baal, Moloque, né? Vocês vão adorar Deus? Não. É Deus ou Mamon? Como é que vai ser? Como é que nós vamos funcionar nesse sentido? E os ídolos? E as imagens? Né? E o bezerro de ouro? Como é que vai ficar isso? Agora nós podemos trazer para os tempos atuais. Porque a história do cristianismo, mesmo com essa preocupação do Tiago, ela foi a partir do século III, com a oficialização do cristianismo como religião oficial, o catolicismo, a institucionalização do papado com o imperador Focas no ano de 607, tudo isso vai nos remontar ao quê? A um movimento que tinha como princípios espiritualidade e que foi adquirindo enxertos, adereços, adendos, dentro exatamente desse plano político. Para se ajustar, houveram uma série de práticas que modificou completamente a mensagem de Jesus. Que não foi uma mensagem, ele não instituiu uma religião. Jesus veio falar da filosofia do amor, ele vai falar da ciência do bem, e ele vai falar das consequências extraordinárias de tudo isso, no que remonta à nossa vinculação divina, o nosso potencial espiritual, a nossa comunhão com Deus, o amor, a caridade. São planos que o indivíduo mais simples pode exercer. Ele precisa de ter, basicamente, o coração puro, no seu sentido de agir como uma criança que acredita, que faz, que confia. O reino dos céus é das crianças, não são dos intelectuais. E a gente vai criando sofisticação e vamos nos perdendo nesses implementos. Se antes nós criamos os mitos, vamos lá aos princípios gregos, romanos, podemos caminhar um pouco atrás para o Egito, embora o Egito seja um caso à parte, mas a questão do mito, a mitologia, ela foi criada exatamente para a gente encontrar amparo lá fora. Deuses que têm a capacidade de resolver o que a gente não consegue. E isso foi se espargindo no tempo.
os sacerdotes, ou melhor, os cristãos, os apóstolos, que eram espíritos que vieram, que estavam na vanguarda para nos deixar lições, mas são espíritos que têm, nos seus aspectos psicológicos, profundas marcas, estabeleceram arquétipos que são norteadores para todos nós, porque eles eram espíritos imperfeitos, eles não eram espíritos puros. Porque estavam com Jesus não significa que eles tinham o grau de pureza dele, pelo contrário. Eles tinham muitas dificuldades, cada um apresenta aspectos. Vamos estudar o perfil dos discípulos e vamos nos deparar a nossa realidade nas dificuldades deles e nos potenciais que eles foram sustentando e dinamizando através dos tempos. E na atualidade, depois de termos caminhado por séculos de catolicismo, onde que os mitos se transformaram nestes sacerdotes, nós, quanto sociedade, escolhemos aqueles que passaram a representar os deuses do Olimpo, aqueles que são os representantes de Zeus, né? Representantes de Deus. E aí nós fomos canonizando, nós fomos, estabelecendo a divindade no rei, no imperador. Hoje em dia não temos mais? Temos sim, porque o mito hoje é o do futebol, é do esporte, é da música, é da marca que a gente usa. A gente estabelece, a gente alimenta esses fenômenos porque eles nos trazem de alguma forma um bem-estar acomodatício. E por que não dizer que nós os temos também na atualidade dentro das religiões? E tudo isso, a circunstância do progresso está nos mostrando que precisamos de rever essa nossa postura. No Espiritismo, que é a nossa praia aqui, né? Que é o nosso departamento principal, nós continuamos nos movimentando, criando mitos, criando ídolos. Ídolos médiuns, ídolos oradores, ídolos espíritos. Né? Nós temos os nossos santos dos dias atuais. Não é? Tem centro espírita que o mentor espiritual é ele, Jesus, e ponto. As nossas preces são endereçadas para eles, porque eles é que têm que resolver. E a gente vai modificando o painel, nós vamos modificando a essência que efetivamente, cientificamente, filosoficamente, nos aponta uma transcendência da nossa capacidade de gerir os nossos problemas, de intercambiar com as faixas superiores. O convite da espiritualidade é para que a gente observe sim os exemplos daqueles que estão mais adiante, para que a gente possa aprender a selecionar para conviver com quem pode nos ensinar, nos trazer coisas boas, mas há de chegar um tempo que o mestre tem que ir embora. E aí nos chega essa palavra mestre, que nós lemos aqui do texto, ela brilha na minha frente. Eu estou tendo uma clara evidência desse termo. A definir o quê? Por que ele brilha na minha frente? Porque o mestre vem e porque ele é Senhor, ele vai. Vós me chamais mestre. Vós me chamais. Se você chama, você está reconhecendo. Você está estabelecendo um nível de procura, de sintonia. E a resposta vem. Vós me chamais mestre. E dizeis bem. É a palavra bendita. Dizeis bem, porque eu sou. A palavra bendita atrai e abre possibilidade. A palavra bendita é uma chave que a gente abre. Uma possibilidade, um portal, um entendimento. Olha que maravilha. Então nós, queridos amigos, muitas vezes expressamos algumas ideias com um intuito extremamente fraterno. Em determinados momentos, nós, inclusive, tentamos promover algumas reflexões para o próprio movimento espírita de uma forma muito respeitosa, sabendo que existe um número, existe, para não dizer, talvez milhões de pessoas que precisam do ídolo, que precisa do santo Chico Xavier, que precisa do santo Emmanuel, do santo Bezerra,
A gente entende do Santo Eurípides, vai lá no Triângulo Mineiro. Olha, até para falar você tem que mudar o tom de voz. A gente entende isso. A gente sabe que é positivo para muita gente. Mas você que está aqui estudando conosco as cartas de Paulo, nós estamos aqui trazendo o pensamento de Allan Kardec, nós estamos nos movimentando porque a vida não está fácil, porque nós já não aguentamos mais tanta superficialidade, porque nós estamos percebendo que as nossas relações virtuais elas têm uma durabilidade insignificante. A gente está percebendo que nós somos seletivos, então eu sintonizo onde eu quero, na hora que eu não quero mais eu desligo. Não é assim? Eu não vou ligar para ele, então ponto. Aí nós estamos muitas vezes trabalhando num sentido de um isolacionismo crasso. E com isso estamos deixando de nos relacionar como espíritos, como pessoas. Porque no relacionamento entre família, entre amigos, em comunidade, nós temos que levar até o fim. Você não desconecta, você não aperta o stop quando você está no meio de uma conversa. Você precisa, inclusive, de dar o play para falar numa tonalidade audível, respeitosa, que acalente, que console. Então são movimentos que nós estamos sendo convidados para operar que vai nos livrar da luxúria. Vai nos levar da luxúria. O que é luxúria? Nós vamos expressar a questão da sexualidade? Ou nós poderemos falar da questão do jogo de sedução? Desse jogo de sedução que nós lidamos com ele o tempo todo. Deixa a sexualidade para depois, tá? Vamos trabalhar a causa disso aí? E por que abster da alimentação excessiva? Que tipo de alimentação que nós estamos tendo? São pontos para a gente refletir, amigos. Você está discutindo a questão alimentar, alimentação biológica? Não. Alimentação biológica, nós já temos muita gente boa, profissional capacitados para dizer como é bom uma dieta. Como é importante nos alimentarmos bem. O Paulo está falando de alimentação para o cristão há 2000 anos atrás. Olha que era importante. Porque nós estamos no século XXI, talvez a sociedade agora que está se despertando, no seu sentido mais amplo, para a necessidade de cuidar, de aprimorar, de qualificar a alimentação, comportamento, enfim. Mas o que vocês acham da gente refletir sobre a alimentação mental, psíquica? Pois é. Aí eu vi um comentário, acho que foi num estudo espírita, numa palestra, me perdoe, esqueci de quem que eu assisti, qual palestra. Mas foi citado um pensamento de um filósofo budista, de um sacerdote budista, um mestre, que, dialogando com um discípulo, ele disse assim, o discípulo ansioso por aprender. Aí o mestre falou para ele, olha, no processo do aprendizado, a primeira coisa que você deve promover, a escolha do que você quer aprender. Porque de acordo com o foco que você estabelecer, você vai obter informações. Se a fonte não for boa, você vai buscar e vai chegar um momento que você não vai ter mais espaço para colocar o que não presta. Agora eu queria te dizer o seguinte, se você for na fonte boa, tudo que você for buscar, na realidade vai criando mais espaço para você jamais deixar de buscar coisas boas. Nesse momento de tantas informações, amigos, nós estamos percebendo que a humanidade está empobrecendo no conhecimento. Porque, por exemplo, nós nos deparamos com os recursos da internet, não é? Como uma ferramenta valiosíssima para a gente encontrar citações
E nem sempre as citações são fidedignas. Mas aqui é o maior arsenal de citações que a humanidade até então tinha se deparado. Mas a gente está lendo a citação e a gente não está indo buscar na fonte. Então, por exemplo, qual é o trabalho que nós estamos realizando aqui com vocês? Estamos estudando as cartas de Paulo. Na realidade, a ideia aqui, eu vou explicar, vou repetir isso até eu desencarnar. A ideia aqui é só abrir. O jeitinho de ler, de sentar, de se posicionar, de colocar o óculos, de se preparar e de se permitir viajar. É o teu jeitinho de ser. Só você sabe fazer. Ninguém mais. É o teu jeito todo especial de ser. Por isso que o tema de hoje nós escolhemos apenas como um pensamento de reflexão. Porque o tema, nem sempre aqui, nosso objetivo é dissecá-lo. É diferente de você ter uma temática que você vai explorar aquele tema. O nosso estudo aqui é de evolução. Então escolhemos assim aleatoriamente o tema melhorar para progredir. E com essa reflexão nós vamos finalizar nosso trabalho, trazendo Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Melhorar para progredir. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cismos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas, assim, aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Melhorar para progredir. Progredir para melhorar o nosso grande futuro. Queridos amigos, bondosas irmãs, com muita alegria no coração, de verdade, hoje nós percebemos que o estudo foi produtivo. Sobre as bênçãos do Altíssimo. Agradecemos a presença espiritual dos nossos benfeitores, especialmente de onde ele estiver. Agradecemos o contributo valiosíssimo de Paulo, como também de Estevão, de Abigail,
de Gamaliel, de Barnabé, de Simão Pedro, de Tiago, de Emmanuel, aqui citado na nossa noite, do nosso médium querido Francisco Cândido Xavier. Gostaríamos de agradecer a todos os espíritos que de alguma sorte contribuíram para que o trabalho fosse levado a efeito. Mas na noite de hoje, o dia da proclamação da República, eu gostaria de endereçar um preito de gratidão, de carinho, de respeito fraterno a um espírito que veio do mundo espiritual para deixar um legado como um grande republicano desse nosso Brasil. Incompreendido no seu tempo, mas amado pela eternidade da história do Brasil. O nosso querido Pedro de Alcântara, o nosso inesquecível imperador, Dom Pedro II. Que nesse dia ele receba o nosso abraço fraterno e agradecido por ele ter dado a vida e, incompreendido, expulso do nosso país. Mas com dignidade saiu daqui sem levar nenhuma moeda do tesouro dos homens, mas foi condecorado com uma estrela-luz no seu peito, no reino de Deus, envolvido por Ismael e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nos despedimos dizendo a todos: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja. Boa noite para todos. Até a próxima oportunidade.